Meu nome é Francis, eu sou médico do SAMU há quase 18 anos e sou fundador das clínicas HLK Brilliant Brain, trabalhando muito com autismo e neurodivergência. Eu estou aqui para dividir com vocês uma questão. Quem nunca viu uma criança que aparentemente está nervosa, está agitada, né? E muitas vezes as pessoas leigas podem confundir com birra, mas na realidade é uma desregulação emocional. Então, eu estou aqui para dividir com vocês a questão do conceito, um pouquinho da etiologia e principalmente como manejar essas crianças. Não é como a gente imagina, então eu vou dividir um pouquinho, um resumo agora de 6 minutos sobre um pouquinho do que a gente sabe de conhecimento, né? E essa é uma preparação para o nosso curso teórico-prático que a gente aplica nas nossas clínicas. Hoje, a gente vai mergulhar num protocolo claro, seguro e muito eficaz para lidar com crises comportamentais em pessoas neurodivergentes. Pensa nisso como um verdadeiro guia, tanto para profissionais quanto para cuidadores, que ajuda a transformar um momento de caos em uma chance de oferecer suporte e compreensão de verdade. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse dado. Um estudo enorme mostrou que 68% dos cuidadores de pessoas no espectro autista já foram agredidos. Isso é muito sério, não é só um número, né? É a realidade de muitas famílias todos os dias. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque, assim, reagir por instinto pode piorar tudo, mas também não fazer nada pode ser perigoso. Então, o que a gente precisa é de um método, um caminho estruturado. E é exatamente esse caminho que a gente vai detalhar agora. Então, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente vai começar entendendo o desafio, depois vai fundo nas causas, passa para as ações práticas de segurança e desescalada, conversa sobre o tema delicado da contenção e, o mais importante, termina falando de prevenção. Ok, vamos lá. Para começar, é preciso admitir, crises comportamentais são momentos de altíssima tensão. O risco é real para todo mundo que está envolvido. E aqui está a grande virada de chave. Por mais que essas crises assustem, elas não são inevitáveis. Com um sistema, com um plano, o caos pode sim ser gerenciado e, melhor ainda, pode ser prevenido. A proposta é essa, sair do modo apagar incêndio e entrar no modo planejamento. Para poder ajudar de verdade, a gente precisa primeiro entender o que está acontecendo por baixo dos panos, sabe? Porque uma resposta errada quase sempre vem de uma leitura errada da situação. E o primeiro passo é esse, falar a mesma língua. A gente está lidando com o quê? É um meltdown? Uma birra? Ou já é uma crise agressiva? Confundir uma coisa com a outra é a receita para o desastre, porque a intervenção vai ser errada e pode até piorar a crise. Olha só que incrível essa tabela. Ela deixa tudo bem claro. Pensa assim, o meltdown é uma pane no sistema, uma sobrecarga total. A pessoa perdeu o controle. Já a birra, ou tantrum, tem um objetivo. Ela é mantida por alguma consequência, como ganhar atenção ou fugir de algo. E a crise agressiva? Essa é definida pelo risco imediato, ponto. Não importa a causa, a prioridade é a segurança. Então percebe? Entender a causa muda completamente o que a gente vai fazer. E isso muda tudo. A gente tem que virar detetive e procurar por gatilhos que podem ser tratados. Muitas vezes, uma crise é um grito de socorro. Pode ser uma dor de dente que a pessoa não sabe dizer, uma noite péssima de sono, um ambiente barulhento demais. Em vez de enxergar um mau comportamento, a gente precisa começar a enxergar uma pessoa sofrendo e se comunicando do único jeito que consegue naquele momento. Ok, a crise começou a escalar. O que fazer? Antes de dizer uma única palavra, a prioridade número 1, absoluta, é a segurança do lugar. A ação vem antes da fala. Isso aqui é o básico, não tem negociação. Deixar o ambiente seguro já diminui o risco de alguém se machucar e, muitas vezes, só isso já ajuda a acalmar a situação. E presta atenção no passo 3, que é crucial. Nunca, jamais encurralhe a pessoa. Isso só aumenta o pânico. A segurança de todo mundo é a base de tudo. Com o ambiente seguro, aí sim a gente começa o processo de desescalada. E o objetivo aqui não é parar o comportamento à força. A ideia é ajudar a pessoa a retomar o controle dela mesma. E tem uma regra de ouro que guia tudo o que vem a seguir. A gente sempre começa do jeito mais leve, mais suave. Só vamos para uma abordagem mais firme se for estritamente necessário para garantir a segurança. Isso é sobre proteger a dignidade da pessoa acima de tudo. Vamos analisar isso aqui. Primeiro, avaliar o risco. Se a vida de alguém está em perigo, não tem conversa, ligar para emergência. Se não, a gente tenta a desescalada verbal. Repara como as frases são curtas, calmas, sem julgamento.
Elas validam o sentimento e dão uma sensação de controle, oferecendo escolhas. E o passo 5 é genial. Muitas vezes a gente alimenta a crise insistindo numa tarefa. Mudar o foco de faço o que eu quero para vamos ficar seguros juntos tira toda a pressão da situação. Bom, agora a gente entra num assunto bem delicado, talvez o mais complexo e arriscado de todos. Quando e como usar intervenções que restringem a pessoa? Essa frase aqui precisa ser gravada na mente de todo mundo. Contenção física não é tratamento, não ensina nada. É uma medida de emergência pura e simples, tipo um último recurso extremo para evitar um machucado grave. E só. Acabou o risco, acabou a contenção. E não é uma opinião qualquer. Olha o que diz a diretriz do NICE, que é uma referência mundial em saúde. É muito claro. Em casa, na escola, em qualquer lugar que não seja um hospital preparado para isso, as equipes de apoio não devem fazer contenção física. A prioridade é se afastar com segurança e, se necessário, chamar a polícia. E naquelas situações raríssimas, dentro de um ambiente clínico adequado, quando a contenção se torna a única opção, essas regras aqui não são negociáveis. Jamais comprimir tórax ou pescoço. Jamais obstruir a respiração. Evitar posição de bruços. Usar pelo menor tempo possível e monitorar a pessoa o tempo todo. Desrespeitar isso é colocar a vida dela em risco. E agora sim, a gente chega na parte que eu considero a mais poderosa e, de verdade, a mais importante de todas. Sabe qual é a melhor forma de lidar com uma crise? É fazendo com que ela nem aconteça. É exatamente isso. Esse protocolo todo de emergência é vital, claro, mas cada vez que a gente precisa usar é um sinal de que a prevenção falhou em algum ponto. O nosso objetivo real, nosso alvo, é fazer com que o uso desse protocolo seja cada vez mais raro. E como a gente faz isso na prática? Com essas ferramentas aqui. Criar um plano individual, mapear os gatilhos, ensinar a pessoa a se comunicar e se regular, cuidar da saúde dela, do sono, da alimentação e adaptar um ambiente, criando rotas de fuga e locais seguros. Cada uma dessas coisas diminui a chance de uma sobrecarga acontecer. Isso é investir em qualidade de vida. Pra gente fechar, eu queria deixar essa provocação. Pensa nisso. Uma crise é, no fundo, uma informação. É uma comunicação muito intensa sobre um limite que foi ultrapassado. Se a gente conseguir mudar nosso olhar e ver cada crise não como uma batalha, mas como um mapa que nos mostra onde o suporte falhou, aí tudo muda. Cada desafio vira uma chance de aprender, de ajustar e de cuidar melhor. E essa talvez seja a maior competência de todas. E agora que vocês sabem um pouquinho, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que deve aprender um pouquinho, né, para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. E quem tiver interesse nos nossos cursos teórico-presenciais nas nossas clínicas, por favor, deixe o seu comentário ou mande um direct para a gente, siga as nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais.